O Brasil voltará a ser católico? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e semana passada eu trouxe um vídeo sobre a questão das polêmicas em torno do Frei Gilson e eu gostaria de trazer um outro aspecto. Naquele vídeo eu falei muito sobre a importância da DSI e de fundamentar uma ideologia política nacional com base na doutrina social da Igreja e a importância do catolicismo para a consolidação do tecido social nacional. Ou seja, foi uma análise mais política do que religiosa. Só que eu acabei indo atrás de algumas outras estatísticas, vi algumas outras discussões em torno dessa polêmica em torno do Frei Gilson e me veio alguns relances que são interessantes a gente pontuar aqui. O impacto das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, na formação social do Brasil e as propensões que nós temos para o futuro. Se você aí é um zoomer, como eu, provavelmente você teve a sua adolescência, aquela transição de infância para adolescência, com uma internet formada maciçamente por ateus militantes. Então existia uma grande crença generalizada na época, tinha os hangouts da groselha, o pirula, tinha toda uma panelinha de neo-ateu que... Na maior parte dos argumentos dessa vanguarda neo-ateia, hoje em dia é quase meme, tipo, paradoxo de Epicuro, tipo assim, é umas coisas que é muito tosca e é só uma galera travada em 2011 que ainda tá nessa bolha, né? Mas, via de regra, era muito grande e existia tipo uma crença generalizada de que não, as pessoas estão se destruindo, cada vez mais a religião cai em ostracismo, o inverno do cristianismo virá e as pessoas se tornarão racionais e não precisarão mais de Deus, etc, etc. É aquela coisa, né? As pessoas se embriagam com, vamos dizer assim, meias verdades científicas sem perceber que no todo da ciência ali está Deus. Era bastante engraçado ver as principais referências científicas dessas bolhas sendo assim, fruto, pesquisas a qual proclamavam com muita arrogância, pesquisas, feitas, encabeçadas, investigações de cristãos, em sua grande parte católicos. Então é aquilo que eu diria que tem um QI fluido aí, quando você é muito ogroide, você tende a ter uma religião bastante quase que tribal e ao mesmo tempo quando você começa a querer problematizar algumas questões, você é burro demais para conseguir fazer isso. Então é natural que você caia em ateísmo. E se você tem alguma condição de se elevar intelectualmente, provavelmente você vai cair no tomismo e dali dificilmente você vai sair. Você entra de cabeça em aristotelismo, cai no tomismo e it's over, estará preso no catolicismo. Essa é a grande questão que eu acho que vale a pena discutir, não sobre o ateísmo. Para mim, ateísmo é meme em 2025. Literalmente, jovem com complexo e, pior do que isso, um jovem com complexo atrasado no tempo. Ateu é coisa de velho, é coisa de millennial caduco que já devia ter tomado rumo na vida. Ser ateu sequer serve para pagar de revoltadinho hoje em dia, né? Mas existe um fator social bastante intrigante. Fica muito evidente, e eu já fiz essa análise algumas outras vezes em lives aqui no canal, a ascensão do pentecostalismo anda junto com as migrações internas do país, as conglomerações urbanas e a não adaptação da Igreja Católica a esse cenário. Ou seja, as periferias começam a se formar devido a um inchamento de metrópoles feitas de maneira desastrada, sem um planejamento real, incluindo por parte da Igreja Católica também, que não mais consegue preservar a cultura, por exemplo, de migrantes nordestinos que vão para São Paulo e acabam periferizados. Aquela pessoa que imigrou, que tinha uma cultura ferrenhamente católica, chega numa periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela fica com uma má catequese, então carente de qualquer apoio espiritual e social, e os seus filhos nunca vão ter contato com aquele mesmo tecido social que essa família tinha no Nordeste brasileiro, com as festas dos santos, com as festas religiosas, com a vida comunitária. Ele vai ser absorvido para o que tem ali. E aí duas saídas, banditismo ou a igreja evangélica, que é quem consegue se estruturar nas comunidades. Foi um problema social que acarretou em um problema espiritual. E aí a gente percebe que o crescimento evangélico se dá principalmente lá na sua origem,
entre as populações mais carentes. Hoje o perfil já é outro, né? A gente ainda mantém essas igrejas de uma população bastante pauperizada, mas ao mesmo tempo a gente já tem umas igrejas moderninhas, né? Então é para novos ricos, para burguesinho, querer ter uma religião não religiosa. Vamos colocar assim, aqueles vídeos que a gente assistiu na última live sobre o Star Pack Pastor. E aí tem as We Are Reinos da vida, né? Que é show, parede preta, que é curtição, aguinha saborizada na porta, todo mundo de bege, branco. Isso aí que chamam, né, de um culto. Isso aí tá se popularizando muito. Mas o que se percebe, principalmente quando a gente olha, e eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo pode ver próximo de si um exemplo, que é aquelas famílias de pessoas que são oriundas ali da geração X/Y, ou seja, nasceram ali entre 70 e 80, pegaram o boom neopentecostal, principalmente ali final dos 80, anos 90, até inícios dos anos 2000, onde era aquele o espírito de Pentecostes, e fala em línguas, faraônico, que faz cura, faz exorcismo, parari. Uma grande questão histriônica, né, para conseguir se popularizar. Eu tô tentando não ser tão elitista aqui, mas é que quando você precisa fazer algo tão visual, tão carnal assim, é porque a população que é o seu alvo dificilmente tem a capacidade de apreciar algo mais sutil, a meditação. Então precisa ser esse show, essa festa, para assim deixar estonteado os seus possíveis fiéis, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, sem soar tão arrogante. Mas vamos lá, é um dado da realidade. Convenhamos. O pastor de umas igrejas aí com nome de estúdio de cinema, eles faziam um show para impressionar, não para converter. Ali, o que a gente vê? A gente via uma rigidez retórica, ao mesmo tempo que não batia totalmente com o perfil das pessoas que estavam ali dentro. Então a gente via pessoas que tinham uma vida dupla, um discurso retórico muito firme, mas depois se desviava da fé com facilidade, ou então tinha uma vida muito estranha pregressamente e passa por uma mudança muito súbita, pouco crível em alguns casos, mas não duvidando da fé, mas pelo processo de penitência e de mudança da vida dessas pessoas, entendeu? Parecia algo extremamente estético, mas aqueles que perseveraram nessa fé, nesses dogmas e tentaram realmente viver dessa forma quase puritana nos seus lares, ou seja, formaram famílias, as mulheres lá com cabelão, que não usava calça jeans, não sei, essas evangélicas que todo mundo chama de crentes. Olha o fruto dessas famílias. Houve um grande problema de transmissão cultural por parte das populações evangélicas. Talvez, e aqui é uma teoria da minha parte, porque aí é literalmente minha experiência pessoal. Aí coloquem aí nos comentários se faz sentido pra vocês ou não. Eu vi mais de um caso assim, é muito recorrente, todo mundo tem uma história dessa. Pai e mãe evangélica, o menino não pode assistir o desenho X, não pode ter o brinquedo tal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Muita proteção. E aí quando esse menino cresce, essa menina cresce, eles desviam-se completamente. Ou seja, vai pra faculdade, começa a ter algum tipo de liberdade, é balada, é sodomia, é embriaguez, é tudo aquilo que eles não puderam experimentar aos poucos na vida para conhecer o mundo real e ser preparado para eles, tudo aquilo que eles foram sonegados, eles caem de cabeça e se afundam nisso na vida adulta. E isso é uma coisa que acontece com muita reincidência e é um problema cultural na transmissão da religião e da tradição. Já tem um problema sistemático no estabelecimento de tradições. A Sola Escritura, ela cria uma condição por si bastante ambígua. Isso é, já é uma fé atomizada. Não tem um princípio, tradição apostólica no geral, mas pior do que isso, não há uma singularidade de interpretações, uma referência clara que ordene e hierarquize a tradição nesse sentido. E aqui é a tradição religiosa mesmo, de costumes e afins. E aí isso causa um problema de transmissão da palavra e da forma como a fé é vista geracionalmente. Por si, já causa esse problema.
Mas mais do que isso, sem um tecido social minimamente capaz de absorver e, na medida do possível, sacralizar a cultura, se contemporizar, as crianças não conseguem absorver os dogmas religiosos dos pais. Porque os pais tiveram uma experiência X e se converteram na vida adulta. Então a forma, aquele produto da igreja evangélica fazia sentido naquele momento de maturidade da vida dos pais daquela criança. Mas não faz nada de sentido para aquela criança porque ela não conheceu o mundo. Ela não pôde conhecer esse mundo. E não foi apresentado a ela o mundo tal como ele é, sim com demonizações muito histriônicas, que mais gerou curiosidade, dúvidas, aquela fagulhinha, do que propriamente uma consciência de então poder com firmeza discernir o certo do errado, ter esse processo de conhecimento das maldades do mundo, das liberdades para o mal, a catequese católica. Tudo bem, a gente tem um problema assim, que é o grosso do catolicismo brasileiro, que é o catolicismo de IBGE, que não vai na missa, que só batiza e leva o filho na catequese por costume, às vezes matricula o filho na catequese, mas não vai às missas dominicais. Isso tudo é real. Mas o fato é que a estrutura está ali e para quem quer viver na tradição, a igreja tem os estamentos sociais capazes de fazer essa integração da criança sem essa alienação total, sem esse puritanismo radical, o que não gera o efeito rebote de querer afrontar os dogmas que sempre cercearam as suas liberdades. Não gera esse fascínio pela liberdade para o mal, esse gostinho de querer testar. Esse é o grande compasso da tradição de não ser sufocante a ponto de instigar o interesse pelo maligno, que é o problema de você jogar o pêndulo muito para o lado de lá. E esse é um ponto importantíssimo aí para quem vai ter filho e pensar como apresentar os problemas do mundo moderno para ele sem criar o seu filho numa bolha, sem criar ele numa redoma e muito menos criar ele de forma a cerceá-lo de um ponto que fora da sua supervisão ele faça o oposto. Ou seja, você tem que ensinar o seu filho a viver, não é proteger ele pura e simplesmente. Então a falta de uma tradição e de um estamento cultural bem delimitado leva o pensamento evangélico a um problema central. Que assim, ele pode continuar se expandindo pelas classes mais pauperizadas, pelas classes mais marginalizadas. E ele pode continuar tendo um efeito expansivo para esse público que teve alguma vida errônea e se converteu lá naquele contexto de marginalismo, disso, daquilo. Só que a parte fundamental de uma sociedade, e é o que vai estruturar e vai ordenar a nação, é a classe do meio, é a classe pensante. Ou seja, é aquela classe que consegue formar família, que consegue educar a família dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. E isso o catolicismo está começando a combater, mesmo com todos os seus problemas de católicos de IBGE. Isso é, quando a gente olha a inserção digital de um Frei Gilson, ou mesmo de linhagens mais, vamos dizer assim, conservadoras, o Paulo Ricardo, ou então o núcleos propriamente ligados à tradição de fato, assim, a popularização das missas tridentinas, aí, a bolha que gira em torno da modéstia, isso tudo com jovens à frente, não com o vovozinho. Jovens da onde? Da classe média, da classe pensante, que vai ter condição de formar família e estruturar essa família. É aí que é a questão. Essa classe que é o meio, que é a fundamental para um país, ela só consegue ter os seus dilemas correspondidos dentro da doutrina católica. É na filosofia tomista, é no catecismo, por exemplo, em termos políticos, na doutrina social da igreja, que ele vai encontrar respostas. Tem todo esse escopo, esse conhecimento milenar da igreja. Então, é muito difícil qualquer outra religião tentar ocupar o espaço do catolicismo, porque as classes mais importantes para o país, que de fato vão ter estrutura para pensar em revoltas sociais, pensar em mudanças, reformas, revoluções, tanta que vai fazer a história do país de fato tomar um ritmo, ela tende naturalmente ao catolicismo pelo bojo, tanto cultural, intelectual, quanto espiritual,
quando a gente olha cada vez mais padres conseguindo acertar mais diretamente o discurso online e as principais bolhas católicas virtuais sendo compostas basicamente por jovens, isso diz muito sobre a provável confusão que teremos em dados estatísticos, onde o protestantismo provavelmente vai bater um teto. E se ele conseguir se expandir, vai ser para um público que é muito mais uma questão social do que uma questão espiritual. Não é protestantismo de verdade. É falta de catequese e essas populações estarem sendo marginalizadas. Na onde está o âmago da luta espiritual, de fato, aquelas almas mais ordenadas que vão ter um impacto mais profundo nas estruturas da sociedade, é difícil olhar onde está a luta pelas almas, onde os evangélicos estão lutando pelas almas ali. Quem fazia alguma presença nesse aspecto era o espiritismo nas gerações passadas. Mas, assim, espiritismo é meme, né? É literalmente meme. E quando faz sucesso entre as populações mais jovens é pra ser assim, eu acredito numa energia, assim, num Deus, que não é esse homem de barba, entendeu? É esse negócio meio roots de quem quer adaptar os seus comportamentos pouco aceitáveis a uma noção cosmética de Deus que se dobra a todas as vontades e luxúrias carnais desses jovens, né? Ou seja, é meme. Então, não vejo também muito espaço para o espiritismo crescer. Até porque já é uma religião morta no resto do mundo, né? É uma característica muito tipicamente brasileira. E não tem concorrentes assim, no geral. Você pode pegar nas grandes metrópoles de pessoas que, por exemplo, têm uma noção vaga de Deus. Isso pode crescer bastante. Mas conforme uma classe do meio, uma classe pensante, que principalmente coordene bolhas que dão tendências sociais, vamos assim, sendo ocupadas majoritariamente por católicos, é muito provável esse processo de gradual recatolização do país. Estou falando aqui de massas e afins? Não. Sendo bem sincero, lógico, tem a questão de um milagre, né? O poder do Espírito Santo, tudo bem. Mas assim, se a gente fosse ter que fazer uma análise pé no chão, acho provável que um fenômeno de conversão das massas se daria num momento em que o país começasse a se reordenar em um processo de reconstrução social. Isso é, tendo projetos de longo prazo de verdade para acabar com favelas, para criar conjuntos habitacionais dignos, para fazer reformas urbanas, o maior nivelamento da população, e aí a igreja consegue voltar a ter a participação na vida íntima das pessoas como ela tinha nos períodos pré-concentração demográfica nas capitais, né? E aí seria natural um arrebatamento em massa, uma conversão em massa para o catolicismo. Mas enfim, aí seriam outras condições, né? Percebam que como o crescimento protestante diz muito sobre os problemas da precarização social, econômica e de nível cultural do país, solucionar esses problemas, em partes, estancam esse crescimento do protestantismo, em especial por parte dos pentecostais, neopentecostais, enfim. Bom, essa aqui é algumas características que me parecem ser tendências para as próximas décadas. A gente vê isso em outros países, mesmo países que não têm uma origem católica, como os Estados Unidos. A gente está vendo aí uma classe média, principalmente muitos representantes da alt-right agora, né? Até o vice-presidente do Trump tem isso, é um católico. O crescimento do catolicismo nos Estados Unidos é bastante surpreendente e a forma de realmente fixar um projeto mais conservador de sociedade parece se arregimentar nos Estados Unidos em torno da Igreja Católica, porque os grandes centros do protestantismo norte-americano são geografizados como zonas altamente progressistas. Então parece estar havendo essa mudança social por lá. E aqui no Brasil a gente tem essas especificações do nosso contexto social, indiferente aos problemas de marginalismo que nós temos, os problemas de periferização de certas parcelas da nossa sociedade. Falando da camada do meio, aquela que de alguma maneira vai ter mais meios de agir propriamente sobre o debate público, sobre as referências intelectuais, sobre as políticas públicas, me parece que há uma tendência
em um catolicismo cada vez mais tradicional. Aos poucos, nós estamos deixando essa igreja que tentava imitar protestante, palminha, violão na missa, e vai, modernismo até o talo, e gradualmente, de geração em geração, a base está vindo cada vez mais forte. E essa base cada vez mais forte tem cada vez mais penetração nas classes médias, nas classes pensantes. Isso pode ter um efeito em cadeia para as próximas décadas. Então, eu acho ainda que os censos da década de 2020 não mostram assim tendências muito claras. Eu estou ansioso para ver como que as estatísticas vão estar no final da década de 2020 para saber se eu acertei ou errei essas questões. Enfim, gente, é isso aí então. Fiquem com Deus. Lembrando vocês, chave Pix na descrição do vídeo. Tem um clube de membros também com benefícios exclusivos, como o clube do livro, dentro do clube de membros do canal. Deixem um gostei e compartilhem esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.